Aí depois que a gente faz essas reações de substituição no anel benzênico, a gente pode se perguntar o que é que acontece com o anel depois que a gente inclui esses substituintes nele. O que vai acontecer com a reatividade do anel quando a gente insere um grupo a ele. Então lembre-se de que quando a gente está falando de reatividade é uma propriedade química que vai ser avaliada através de uma reação, através de uma transformação química. Então, como é que o anel benzênico passa a se comportar depois que a gente inclui nele um grupo, diferente do hidrogênio? Então, vamos supor que nós temos albenzeno, fizemos uma reação de substituição nesse benzeno e um dos seus hidrogênios foi substituído por esse grupo A. Esse grupo A pode ser um grupo de átomos ou pode ser um único átomo. Então, é o seguinte, se esse A doa elétrons ao anel benzênico, ele vai reagir mais rapidamente. O que eu quero dizer com doar elétrons? Pode ser doar elétrons através da ressonância, né? Os elétrons, os pares de elétrons não ligantes de A vão fazer ressonância, vão participar da ressonância do anel benzênico. Então, o A está enviando esses elétrons para o anel, tornando mais reativo, ou então essa doação de elétrons pode ser apenas uma doação de densidade eletrônica através da distorção de nuvem eletrônica. Então, se a nuvem eletrônica se distorce em direção ao anel benzênico, a gente vai ter uma densidade de carga negativa maior sobre o anel, fazendo com que ele fique mais reativo também. Então, essa doação de elétrons pode acontecer dessas duas maneiras, né? Então, quando a gente tem esse aumento de carga negativa sobre o anel, ele se torna mais reativo. Então, a gente vai falar que esse grupo A, que se liga ao anel benzênico, é um grupo ativador. Ele é doador de elétrons e, portanto, é ativador do anel benzênico. E se ele vai ativar o anel benzênico, isso significa que a reação tende a acontecer mais rapidamente quando esse composto aqui, né, o anel benzênico já substituído, passa por uma outra reação química. Já quando esse grupo A é um grupo retirador de elétrons, quando ele retira elétrons do anel benzênico, seja por ressonância ou por distorção da nuvem eletrônica, o anel benzênico tende a reagir mais lentamente. Então a gente vai falar também que esse grupo A é um grupo desativador. Né? Se ele desativa o anel benzênico, se ele retira densidade de carga negativa do anel benzênico, ele está fazendo com que esse anel se torne menos reativo e, portanto, a reação com esse anel vai acontecer mais lentamente. Aí agora a gente pode se perguntar uma outra coisa. Se eu fiz uma reação de substituição com o benzeno, então agora ele tem consigo um grupo substituinte. Se eu quiser fazer uma segunda substituição com esse benzeno, onde é que esse grupo substituinte vai entrar? Porque a gente tem três posições possíveis para que esse novo grupo substituinte entre, né? Quando a gente for fazer a segunda substituição, a gente tem três posições possíveis, que é a que vem logo em seguida, de onde o primeiro grupo substituinte já se posiciona, que é a posição orto. Temos a posição meta e também temos a posição para. Lembrando que desse lado aqui é a mesma coisa, aqui é orto, aqui é meta e aqui é para. Então, essas posições sempre vão ser interpretadas em relação à posição do primeiro grupo, né? Do primeiro grupo substituinte. Então, as posições que vêm logo após o grupo substituinte são as posições orto, em seguida são as posições meta e aqui a posição para. Orientador. Então, nós temos dois tipos de grupos, né? Dois tipos de orientadores. São os orientadores orto-para, que também são chamados de orto-para-dirigentes, e os grupos orientadores meta, que também são chamados de meta-dirigentes. Então, os grupos orientadores orto-para vão fazer com que o segundo substituinte entre em uma dessas posições. Então, o segundo substituinte vai entrar ou na posição orto ou na posição para. Então, para que isso aconteça, quem que vai ser esse grupo A? O A ele vai ser algum grupo ativador do anel benzênico, né? Ele vai ser algum doador de elétrons para o anel benzênico, ou então ele pode ser algum halogênio. Lembrando que os halogênios eles são desativadores do anel benzênico, porque eles são bastante eletronegativos e, portanto, eles vão retirar a densidade de carga negativa do anel benzênico, tornando ele menos reativo. Então,
mas na grande maioria esse A vai ser grupos ativadores e ele vai orientar a entrada do segundo substituinte nas posições orto ou na posição para. Já os grupos orientadores meta vão fazer com que o segundo substituinte entre em uma das posições meta. Né? E quem que vai ser esse grupo A quando A for um grupo orientador meta? A vai ser algum grupo desativador do anel benzênico, ou seja, A vai ser algum grupo que vai retirar a densidade de carga negativa do anel benzênico, tornando-o menos reativo. Lembrando que A vai ser um grupo desativador, só que ele não pode ser halogênio, porque os halogênios são orientadores orto-para, apesar de serem desativadores do anel benzênico. Então, tirando os halogênios, qualquer outro desativador do anel benzênico vai orientar meta. Então, agora vamos ver umas reações para a gente entender mais ou menos como é que é isso, né? Então, aqui a gente está reagindo o metilbenzeno. Então, a gente tem um benzeno que já foi substituído anteriormente, né? A gente trocou o hidrogênio que existia aqui no benzeno por um grupo metil, né? Ele sofreu uma reação de alquilação. Então, a gente tem aqui o tolueno, né? O metilbenzeno também é chamado de tolueno, e esse tolueno ele vai sofrer novamente uma reação de substituição. No caso aqui, a gente vai fazer uma reação de nitração com o metilbenzeno. Então, essa reação vai ser catalisada com H2SO4. E o que a gente vai inserir nessa molécula de metilbenzeno? A gente tem que colocar nela um grupo nitro, né? O grupo nitro vai substituir um dos átomos de hidrogênio que estão ligados a esses carbonos aqui. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse grupo que já se encontra ligado ao anel benzênico, ele é um ativador ou desativador? Ele vai ser um orientador ortopara ou vai ser um orientador meta? No caso, o metil, ele vai ser um ativador do anel benzênico, então ele vai tornar o anel benzênico mais reativo, né? Então, a nitração do metilbenzeno, ela vai ser mais rápida do que a nitração do benzeno, sem o grupo metil. E esse grupo metil, por ele ser ativador, ele é um orientador orto-para, portanto, o grupo nitro ele vai tender a entrar nas posições orto ou na posição para. Ele não vai escolher um ou outro, senão vai ocorrer majoritariamente nas duas posições. Então, a gente tem aqui a entrada do grupo nitro na posição orto e a entrada do grupo nitro também na posição para. E também a entrada do grupo nitro ocorre na posição meta, porém em pequena quantidade. Então, a gente tem a formação de 3 compostos distintos, fora a água, que é formada aqui como nosso subproduto. Então, a gente tem o grupo nitro entrando nas 3 posições, só que majoritariamente nas posições orto e para, porque o grupo metil ele é orto-para dirigente, ele é orientador orto-para, enquanto nós temos o grupo nitro entrando de forma minoritária aqui na posição meta. Agora, a gente está trabalhando com o bromobenzeno, né? É um benzeno que sofreu uma reação de halogenação, uma reação de bromação. Então, um dos seus hidrogênios foi substituído por um átomo de bromo. A gente tem que lembrar que o bromo é um halogênio, portanto, ele é um desativador do anel benzênico, né? Ou seja, a bromação do bromo-benzeno vai ocorrer mais lentamente do que a reação de bromação do benzeno. E, apesar do bromo ser um desativador do anel benzênico, o bromo é um grupo orientador. O bromo é um grupo orientador ortopara. Então, quando esse quando esse bromobenzeno sofrer mais uma outra reação de bromação, o segundo átomo de bromo vai tender a entrar nas posições orto e na posição para. Então, quando o bromobenzeno for sofrer mais uma reação de bromação, o segundo átomo de bromo vai tender a entrar ou nas posições orto ou na posição para. Então, aqui a gente pode ver que majoritariamente a gente obtém dibromobenzeno nas posições orto e na posição para, sendo que o produto minoritário ocorre na entrada do bromo na posição meta, já que o bromo, que se liga ao anel benzênico, ele é orto para dirigente. Então, a prioridade de entrada do segundo grupo, né, do segundo átomo de bromo, vai ser nessas posições, orto
ou para. Só que a gente pode ver que orto deu uma porcentagem de 11% e para de 87%. Para foi bem maior do que orto, apesar de ambos terem prioridade de entrada desse grupo. O que a gente tem que levar em conta também na entrada dos grupos é um impedimento estérico, que tem relação com o tamanho dos grupos que já estão ligados ao anel benzênico. A gente tem que lembrar que o átomo de bromo ele é relativamente volumoso, né? O bromo se encontra ali no quarto período da tabela periódica, então ele é um átomo relativamente volumoso. Portanto, quando um segundo átomo de bromo entra aqui na posição orto, a gente tem uma repulsão maior, né, entre um átomo de bromo e outro, devido a esse grande volume que ambos possuem. Portanto, é mais favorecida a entrada do segundo átomo de bromo aqui na posição para. Essa é só uma explicação do porquê que para foi muito mais favorecido do que orto, nesse caso aqui. Então, a gente também, às vezes, tem que levar em conta esse impedimento de um grupo sobre outro. E, por fim, a gente tem aqui o nitrobenzeno, que vai sofrer uma reação de nitração. O grupo nitro é um grupo desativador, então ele vai fazer com que a sua nitração seja mais lenta do que a nitração do benzeno. E por ele ser um grupo desativador e por não ser um halogênio, esse grupo aqui ele vai ser orientador meta, né? Vai ser meta dirigente. O segundo grupo nitro que vai entrar no anel, ele vai tender a entrar nas posições meta. Então a gente vai ter aqui a formação de 3 compostos distintos, fora a água que é formada, né? Um na posição orto, outro na posição para, e o produto majoritário, a gente tem aqui 93%, que foi substituído na posição meta. Então aqui a gente tem um grupo nitro que favorece a entrada do segundo grupo, do segundo substituinte, na posição meta. Enquanto os substituintes que entraram na posição para e na posição orto são minoritários. Então aqui eu tenho essa listinha, né, de orientadores orto-para e de orientadores meta. A gente tem vários orientadores, alguns é importante que nós saibamos, como a hidroxila, que aparece frequentemente, os grupos amino, os grupos alquila, fenila e os desativadores, que são os halogênios, né, que são orientadores orto-para, apesar de serem desativadores. Já os orientadores meta, os que aparecem bastante são, por exemplo, o grupo nitro, o grupo CN, o SO3H, a carboxila, carbonilas, esses átomos de halogênio que se ligam a átomos de carbono e o carbono está ligado ao anel benzênico. Eles podem aparecer bastante também como desativadores, né, e, por consequência, orientadores meta. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Quaisquer dúvidas, é só comentar ou mandar um e-mail. Então, até a próxima!